Sabe, a forma como a gente geralmente trabalha, na maioria das vezes, ela tá toda errada. Hoje, a gente vai ver como uma ideia bem diferente que nasceu lá na área de tecnologia conseguiu salvar o FBI de um desastre de bilhões de dólares e por que isso muda completamente o jeito como a gente deveria olhar para os nossos próprios projetos. Olha, a gente volta para 3 de março de 2010. Nesse dia, Jeff Johnson, um executivo do FBI, estava prestes a receber de herança um dos maiores fiascos da história do desenvolvimento de software. Pensa num projeto super crítico, um que talvez pudesse ter evitado o 11 de setembro. Pois é, ele estava de novo à beira do fracasso. E agora, o problema era todo dele. Para a gente entender como eles conseguiram virar esse jogo, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. E no caso do FBI, era um verdadeiro desastre, um que já se arrastava por uma década e que já tinha queimado centenas de milhões de dólares. Esse número aí, 170 milhões de dólares, foi o valor que o FBI já tinha jogado fora numa tentativa anterior de se modernizar, num projeto chamado Virtual Case File. Imagina só, 170 milhões de dólares do dinheiro público para um sistema que, no fim das contas, nunca foi usado, nem uma linha de código sequer. Um desastre total. E o pior é que parece que a lição não foi aprendida, né? No projeto que veio para substituir, o Sentinel já tinham torrado 405 milhões de dólares até 2010. E o resultado? Só metade do trabalho estava pronto, e com 1 ano de atraso. A previsão era de que levaria mais 8 anos e mais 350 milhões de dólares para terminar. Inacreditável. E por que isso tudo era tão, mas tão grave? Porque o FBI ainda estava operando com um sistema dos anos 80, todo baseado em papel. É sério, um agente precisava imprimir relatórios em 3 vias e ficar circulando palavras-chave com uma caneta vermelha. Foi justamente essa falta de eficiência que impediu a agência de conectar informações cruciais antes dos ataques de 11 de setembro. A segurança do país estava literalmente em risco por causa de um sistema de TI que não funcionava. Tá, mas aí fica a pergunta: o que estava dando tão errado assim? Não era por falta de dinheiro, nem de gente inteligente ou de tecnologia. O problema era o jeito que eles estavam trabalhando. Uma metodologia que, no papel, parece fazer sentido, mas que na prática estava fadada ao fracasso. E esse aqui é o grande vilão da nossa história, o método cascata. A ideia é a seguinte: você planeja tudo, tudinho mesmo, logo no começo, em fases que vêm uma depois da outra. Primeiro você define todos os requisitos, depois faz todo o projeto técnico, depois escreve todo o código e só lá no finalzinho você testa e entrega. Parece super organizado, né? O autor do livro, Jeff Sutherland, ele é bem direto sobre esses planos super detalhados. Ele diz que o único problema com esses planos é que eles estão sempre errados. Sempre. E por quê? Porque eles tentam prever o futuro, o que é impossível. Assim que o trabalho de verdade começa, o plano vira uma peça de ficção. E essa analogia é simplesmente perfeita. Usar o método cascata para um projeto complexo hoje em dia é como tentar lutar uma guerra do século XXI usando táticas de trincheira da Primeira Guerra. Você fica ali, preso num plano rígido, enquanto o mundo real muda o tempo todo ao seu redor. É a receita certa para o desastre. Bom, se o jeito antigo de fazer as coisas estava quebrado, era preciso um novo, certo? E foi exatamente isso que a equipe do Jeff Johnson levou para o FBI. Uma abordagem radicalmente diferente, pensada para abraçar a mudança e não para lutar contra ela. Então vamos conhecer o Scrum. O nome vem do rugby e a metáfora é ótima. Em vez de pensar numa corrida de revezamento, onde cada um faz a sua parte e depois passa o bastão para o próximo, o Scrum é como um time de rugby inteiro avançando junto pelo campo, sabe? Todo mundo alinhado, com um único objetivo, passando a bola um para o outro para seguir em frente. E o segredo do Scrum, a essência dele, está nesse ciclo bem simples: inspecionar e adaptar. Em vez de fazer um plano gigantesco para durar anos, o trabalho é dividido em ciclos curtinhos, chamados de sprints. No final de cada sprint, tem que ter alguma coisinha funcionando para mostrar. Aí a gente recebe feedback, aprende com isso e ajusta o plano para o próximo ciclo. É um processo de aprendizado que não para. Agora vamos voltar para aquela crise no FBI e ver como essa nova filosofia foi usada na prática para transformar um fracasso gigantesco num sucesso que ninguém esperava. As mudanças foram drásticas mesmo. Aquele contrato milionário foi cancelado, o projeto foi trazido para dentro do FBI e a equipe foi cortada de mais de 200 terceirizados para menos de 50 pessoas. O foco mudou completamente. Em vez de tentar fazer tudo de uma vez, eles priorizaram o que ia trazer mais valor primeiro e começaram a entregar software funcionando de verdade a cada 2 semanas. E o resultado disso tudo?
Olha, é aqui que a coisa fica impressionante. Dá uma olhada nessa comparação. O que um time gigante não conseguiu fazer nem pela metade em 10 anos, gastando mais de 400 milhões, um time pequeno conseguiu fazer por completo em 18 meses, gastando uns 20 milhões. É um salto de produtividade que é até difícil de acreditar. Mas qual foi a virada de chave, o grande segredo? Segundo o próprio Jeff Johnson, foi isso aqui. A cada 2 semanas, o time mostrava o software de verdade funcionando para os chefes e para os agentes que iam usar. Isso não só garantia que eles estavam indo para o caminho certo, como também reconstruiu a confiança, que depois de uma década de promessas não cumpridas, já não existia mais. Essa história do FBI é impressionante. Mas a lição por trás dela serve para todo mundo. Ela se aplica a qualquer tipo de trabalho, em qualquer área. A grande lição é essa. Aquela ideia antiga de planejar tudo no começo, de comandar as pessoas para executar um plano rígido, isso simplesmente não funciona mais no mundo de hoje, que é super complexo e muda o tempo todo. É como disse um investidor de risco que foi citado no livro: as empresas hoje têm 2 opções. Ou elas mudam, ou elas morrem. A capacidade de olhar o que está acontecendo e se adaptar rápido deixou de ser um luxo, virou uma questão de sobrevivência. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Em que projetos, seja no trabalho ou em um time, a gente está preso num plano engessado, em ciclos muito longos, sem ter nenhum feedback? Que parte do que a gente faz poderia melhorar com ciclos mais curtos, com demonstrações frequentes e com a coragem de inspecionar o que foi feito e adaptar o caminho? Achar essa resposta pode, de verdade, transformar a maneira como a gente trabalha.